Olá! A procrastinação é um alarme. O que o seu corpo está querendo te dizer quando você simplesmente está adiando aí tudo que você pode adiar, né? Tudo que você pode adiar, simplesmente você está adiando. E principalmente adiando o que mais importa. Chegou a hora, primeiro dia da jornada, e já tem gente chegando aqui. Gente, o assunto procrastinação é interessante, o quanto ele é vasto, mas o quanto tem de enrolação, né? Mas aqui hoje eu vou na fonte. Então eu espero que vocês estejam aí com caderno, com caneta, para vocês anotarem o que vocês vão ficar sabendo hoje, tá? Porque a procrastinação está totalmente ligada à sua autoestima. Eu não sei se vocês já sabiam disso. E outra, me fala aqui, o quanto você ainda tem esse problema na sua vida, esse problema de procrastinar. Ainda existe isso na vida de vocês? Vocês continuam procrastinando? Continuam com o problema de adiar o que é mais importante? Porque procrastinar é isso, né, gente? Adiar o que é mais importante. Essa jornada, ela foi inspirada nesse livro aqui, ó. Passos de Gigante. Por quê? Porque nesse livro aqui, o Tony Robbins, é um livro maravilhoso, viu? Ó, antigo, super antigo. Tem muita coisa anotada aqui. Deixa eu falar pra vocês, gente. Olha só, esse livro aqui do Anthony Robbins, ele diz assim, ó, que os passos de gigante são pequenas mudanças que fazem uma grande diferença. E a gente sofre por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Às vezes, conhecimentos que vão facilitar tanto a vida da gente, mas muitas vezes a gente procrastina sem saber que está procrastinando. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas quando eu vim descobrir a palavra procrastinação, eu já procrastinava há muito tempo sem sonhar que eu estava procrastinando, sem sonhar que a situação tinha jeito, que não era tão complicada assim. Então, o que é que acontece com essa questão da procrastinação, né? Eu que passei 28 anos trabalhando na CLT, que eu já falei isso aqui para vocês, 28 anos fazendo coisas que eu não gostava. Então, o natural, quando você não gosta do que você está fazendo, é realmente a procrastinação. Porque você quer sair desse lugar, de fazer o que você não gosta para fazer algo que você não gosta. Só que essa não é uma decisão simples de tomar. Agora, se você gosta do que você faz, tá? Digamos que você gosta do que você faz e mesmo assim você está procrastinando, aí sim é que você precisa buscar mais conhecimento ainda para você entender o que é que está por trás, né? Qual é a fonte dessa procrastinação? Então, me responde aqui, você que está aqui. Você hoje trabalha com o que você gosta ou você está trabalhando ainda com o que você não gosta? E você está procrastinando mesmo trabalhando com o que gosta? Responde aqui. É importante eu entender com quem eu estou falando. Qual é o problema da pessoa que eu estou falando. Entende? Porque essa jornada é para despertar a gigante que está aí dentro de você. Que é o que já aconteceu com algumas mentoradas minhas. Tá? Com poucos encontros, quando eu menos espero, a pessoa tá voando já. Então, é por aí, é isso que você precisa buscar. É o entendimento do seu corpo, o entendimento do que está se passando com você. Márcia, eu gosto, mas continuo procrastinando. Então, quando a gente gosta e continua procrastinando, nós precisamos buscar ainda mais a fonte, né? Porque no meu caso, que eu trabalhava na CLT,
E eu só ficava entusiasmada com o meu trabalho, às vezes, uma vez ou outra, eu ficava entusiasmada com o trabalho. Nas outras vezes eu estava no automático. Quando a gente não gosta do trabalho, a gente fica no automático, gente. Também tem esse detalhe, né? Importantíssimo. Ali, ó, Paloma, trabalho na CLT ainda e não gosto. Pois é. Aí que a pessoa procrastina ainda mais, né? Às vezes procrastina até a ida ao trabalho, quando a gente não gosta. Isso é uma coisa bem natural, tá? Então, deixa eu falar um pouquinho só sobre mim, para quem ainda não me conhece. Eu sou Meg Carvalho, mentora sistêmica de empreendedoras. Trabalho com mentorias, trabalho com mulheres que empreendem e mulheres que querem empreender, né? Que querem deixar esse mercado convencional e vir empreender, porque empreendendo você tem muito mais liberdade, a vida muda completamente. E a palavra procrastinar, a primeira vez que eu ouvi, eu achei uma palavra difícil. Gente, procrastinar, precisa essa palavra toda só para a pessoa que não faz o que tinha que ser feito. Muito engraçado. Então, assim, eu já procrastinei muito, tá? Muito. Hoje, uma vez ou outra eu ainda procrastino, mas isso é muito consciente. E essa coisa da consciência, que a gente vai falar bastante sobre a consciência aqui nesse dia de hoje, faz muita diferença. Por quê? Porque nós temos a nossa mente, que é mais voltada para o ego, e nós temos a consciência. A consciência é a observadora. E é com a consciência, né? É com essa coisa do estar presente. Então, vocês estão aqui hoje. Vocês devem estar realmente presentes. Se tem alguém aí que está lavando uma louça, porque 8 horas já deve ter terminado a janta, às vezes está lavando uma louça. Não, gente. Tira esse momento realmente para você trazer algo de novo aí para sua vida, sabe? Deixa as coisas quietinhas no lugar, dá atenção. Aprende a ter foco. Porque uma das coisas que a procrastinação faz com você é você não ter foco, não ter concentração. E a gente precisa aprender a nos concentrar. Parar com aquela coisa que eu que passei os 28 anos na CLT, eu sei muito bem do quanto, quando a gente está trabalhando no que a gente não gosta, a gente fica atirando para vários lados, né? Você tem a tendência de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Do tipo assim, tô assistindo uma live importante, mas ao mesmo tempo você tá lavando uma louça, você tá às vezes até arrumando a casa, fazendo outras coisas. Aí você não aproveita o que você tinha que aproveitar. Sabe? E quando você coloca, tem até o livro que é A Única Coisa. Quando você coloca o foco, aí a situação muda completamente, tá, gente? Por que procrastinar é tão ruim? Por que procrastinar, você não fazer o que você tinha que fazer, né? Você não fazer o que você tem de mais importante. Por que isso te machuca tanto? Você já tem uma noção? Por que te machuca? Por que a gente... tem gente que quer fazer e não faz, mas tem pessoas que iniciam e não terminam, que também é procrastinar. Antônia, então é isso que está acontecendo comigo. Não consigo me concentrar. Sim. Você não consegue se concentrar. Quando a pessoa procrastinadora, o que é que está acontecendo? A tua mente está te boicotando. Você está permitindo muito barulho mental. O barulho do mundo, sabe? Você está permitindo que esse barulho do mundo te atrapalhe. E você não tem culpa nenhuma disso, sabe? Mas eu lembro bem, quando eu procrastinava, eu achava que a culpa era minha. Tipo, a gente acha que é preguiça. A primeira coisa que a gente acha é estou com preguiça. Estou fazendo pouco da coisa, né? A gente se coloca várias desculpas
por cima da procrastinação. E essas desculpas que para você se colocar como culpada, é ela que atrapalha de você ir em busca do conhecimento certo e de você resolver isso. E passar a realmente fazer o que você quer fazer, a dar play, né? Passar a dar play de verdade. Por trás disso daí, gente, estão as nossas emoções, tá? Principalmente as nossas emoções, a gente acreditar na mente, a gente achar, que eu acredito que vocês aqui todas devem acreditar, que você é a mente, que a sua mente egóica é você. Aí você se maltrata por isso. Só que a mente, ela é apenas uma parte de você que deve ser controlada, que você deve controlar sem neura, porque tudo que a gente controla também com neura não vai dar certo. Elisa, amo o que faço hoje, não procrastino mais para pequenas tarefas e processos. Mas o mega projeto anda muito devagar. O macro, né? Ah, tá sim, tá bom, que bom. É porque assim, eu já falo, porque senão eu esqueço, né? O macro, o projeto grande, ele deve estar planejado, bonitinho, num caderno. O mega projeto, ele deve estar no papel. É importantíssimo o mega projeto estar no papel. O mega projeto estar visualizado em sua mente. Tudo isso é muito importante. Mas ele precisa ser estratificado. Ele precisa virar pedacinhos. Ele precisa virar essa jornada diária, sabe, Elisa? Quando a gente pensa assim, eu quero faturar por ano X mil reais, né? Um valor alto. Mas você não se vê merecedora disso por ano. Então, você precisa trazer isso para semestral, trimestral, mensal, semanal, até você acreditar, por semana eu ganhar isso aqui, dá sim, sabe? Aí por isso que é necessário isso ir pro caderno, tá? Ai, Prisátera, seja bem-vinda, você é um presente para nós, obrigada por tanto conteúdo e tanta doação. Gratidão, que bom ter você aqui, viu? Então assim, entendeu, Elisa, sobre a questão desse projeto grande? Para ele não assustar, porque se um projeto grande assusta a gente, nós vamos procrastinar só por isso. Só pelo fato de você não se sentir capacitada, porque tem toda uma questão, gente, nós temos a pirâmide dos níveis neurológicos, que não precisa vocês pensar assim, nossa, isso é difícil. Não, não é difícil. Vamos entender, tá? O que é que está na base dessa pirâmide dos níveis neurológicos? É o teu ambiente. É de onde você veio. De onde você veio lá, quando você nasceu, né? E até o local onde você viveu até seus 7 anos, isso formou uma personalidade. Essa personalidade te fez ir em busca de capacidades, né? De entender os teus comportamentos, de criar as suas habilidades, até chegar a formar a sua identidade, a identidade que você tem hoje. Só que conforme foi o que você recebeu lá nesse ambiente, você criou teto para tudo. Esse é o natural. Você criou teto para tudo. Aí se o teu projeto hoje tem um teto maior do que o teto que você determinou para a sua capacidade, você vai procrastinar, porque você não acredita, porque você tem medo de falhar. Aí você vai cair, sabe aonde, gente? Na apatia. A apatia é um estado emocional onde a gente não sai do lugar. E aqui eu não estou falando de pessoas que não têm talento. Eu estou falando de pessoas talentosas.
E aqui vocês todas são muito talentosas, tá? Elisa, sim, perfeitamente. Tem que dividir em pequenos pedaços. Dividir em pequenos pedaços até você acreditar. Porque você só vai agir se você acreditar. Sem acreditar, a gente não age. A gente se auto-sabota, tá? Porque assim, o que é que acontece? Nós acreditamos que nós somos só esse corpo. Tem alguém aqui que tá na live que acredita que é mais do que esse corpo que você tem? Porque nós somos muito mais do que isso. Mas normalmente a gente não acredita porque isso não foi ensinado. Isso não foi ensinado. A gente acredita que a gente é esse corpo. Então, o que é que acontece? O que é que move esse corpo? O que move esse corpo nosso é a energia, gente. Energia move o nosso corpo. E como é que é? Eu falei para vocês terem caderno. Estão com caderno aí, gente? Lorena falou que acredita, que bom. Estão com caderno e caneta, estão anotando? Porque o que eu vou falar aqui é importante. E vai virar chaves aí, eu tenho certeza absoluta. E quando virar a chave, eu quero que vocês coloquem emoji aí, coloquem emoji aí, foguinho, o que for, para eu saber que virou alguma chave. Então, assim, o que movimenta o seu corpo é energia. A energia no seu corpo, ela é representada através das suas emoções. E o que são as suas emoções? São os seus pensamentos, os seus sentimentos. Os seus pensamentos, tá? Tudo que você pensa. Como é que você pensa as coisas? Você pensa através de imagens. Lembra? Se você pensar em alguma coisa, se eu te falar assim, pensa agora num elefante verde. Na hora vem o elefante verde na sua mente, né? Então, a partir de emoções, a partir de imagens, né? Você vê imagens, elefante verde vê a imagem. O que eu falar, vocês vão ver aí, na hora vem. Então, é a energia movimentando o corpo, através do pensamento. O pensamento é através de imagens, de sons, de sensações, de cheiro, né? Você pensa e você sente o cheiro. A sensação, o limão. Se eu falar assim, vou espremer agora um limão aqui na minha boca, vai vir algo na sua boca aí na hora, você sente a sensação. Pensa comendo uma cebola. Se você pensar comendo uma cebola, você sente aquela sensação. Então, pensa nisso, no teu corpo, como energia. Quando não tem mais essa energia, né? E virou só matéria, já era, já não serve para nada mais. Vocês conseguem compreender isso? É importante vocês entenderem, para vocês entenderem a procrastinação, tá? Então, assim, você age a partir do seu coração. Se no teu coração, que é de onde vai vir a sua ação, se no teu coração tem muito medo, se no teu coração tem angústia, se no teu coração tem desespero, quantas pessoas usam isso, vivem em desespero? Se no teu coração tem as emoções negativas, você não vai conseguir agir. Você vai paralisar. Mágoa, né? Qualquer emoção negativa, qualquer sentimento negativo vai fazer com que você paralise. Então, a emoção negativa, pode ser ela qualquer uma, ela vai paralisar as emoções positivas. As emoções positivas são as emoções de ação. Então, assim, se você é uma pessoa que sente vergonha, e se você for uma pessoa que sente vergonha de alguma coisa, quando vai entrar num lugar, tem muita gente. Não quero ir, não. Tem muita gente ali. Aquela loja ali é loja de rico. Não quero entrar, não. Vocês sentem isso? Se vocês sentem isso, joga o emoji aí para eu saber.
Se você sente vergonha, você paralisa as coisas na sua vida. Porque vergonha é uma emoção de muito baixa energia, tá? A negatividade, ó. Eu tenho aqui a tabela dos níveis de consciência. Dá pra ver, né? A tabela dos níveis de consciência. Vergonha tá aqui embaixo, gente. Depois da vergonha vem a culpa. Depois vem a apatia. Então, assim, se você sente vergonha, tá? Ah, eu sinto vergonha. Às vezes a pessoa sente vergonha de coisas tão simples, coisa tão pequenininha. A maioria das pessoas sente vergonha. Sentiu vergonha, você está paralisando uma criação sua. Porque criação só acontece em emoções altas. A emoção baixa paralisa a emoção alta. Estou aprendendo a ser sem vergonha, que maravilha. É isso, é isso. E é engraçado, porque a palavra sem vergonha, sempre que eu ouvia, né, desde criança, se a pessoa fala assim, fulano é sem vergonha. Nossa Senhora, é interessante. É como se fosse uma ofensa a pessoa ser sem vergonha. Mas, na verdade, o sem vergonha é você ser autêntico, é você ser você. E você ter coragem de ser você, coragem de ter autenticidade, é o que faz você conseguir o que você quer, é o que faz você ter ação de verdade na sua vida, tá? Então, assim, não esquece de escrever aí, tá? Uma emoção negativa pode ser pequenininha. Viveu a emoção negativa, travou as emoções positivas. Então, assim, você é uma pessoa que ama muito, você é uma pessoa bondosa. Por isso que tem muito aquela coisa assim, por que acontece tanta coisa boa com gente ruim? Porque a pessoa ruim não tem vergonha. Porque a pessoa ruim... Isso é interessante, né, gente? Mas é verdade, tá? A pessoa ruim não tem vergonha. A pessoa ruim não acha que tá fazendo a coisa errada. E o que vale é o que ela acredita. Assim como você, o que vale é o que você acredita. Então, sentiu vergonha, vai procrastinar. Com certeza. Vai, né? A pessoa, às vezes, ela faz um produto maravilhoso, mas ela tem vergonha de conversar com o cliente. Ela vai procrastinar de alguma maneira? Vai. Ela vai se auto-sabotar? Vai. Tá? Eu tive aqui mentoradas que tinha problema para conversar com o fornecedor dela. Tive diversas mentoradas assim que tinha esse tipo de problema que a gente precisou desbloquear. Então, você precisa buscar esse conhecimento. Quais são os sentimentos negativos que estão passando aí por você, que estão travando a sua ação? Porque trava, tá? Ó. Aqui eu vou trazer alguns da escala de vibração do Dr. Hawkins. Dr. David Hawkins, ele morreu tem pouco tempo. Mas assim, o que é que eu posso falar para vocês aqui que vai ajudar muito, desde que você esteja prestando atenção, com foco aqui, como eu falei, escreve o que eu tô falando aqui, tá? Ó, olha as emoções negativas que fazem você paralisar. Vergonha, culpa, né? Quantas vezes a gente sente culpa? Tipo assim, você dá um não a alguém e só por você ter dito não, você fica, ai, será que eu devia ter feito isso? Sentindo culpa. Culpa de ter dado um não. Apatia, que é não ter vontade de fazer nada. Tristeza, medo, desejo, gente. O desejo, quando você está desejando alguma coisa, você está dizendo que aquilo falta na sua vida. Se você está afirmando que aquilo falta na tua vida, aquilo não vem para a tua vida. E esse é o desejo, tá? Também é uma emoção negativa. A raiva. A raiva, ela, quando você tá com raiva, você já age, às vezes a gente age na raiva.
Mas como o que está por trás não é algo bom, a tendência aqui é que também haja autossabotagem e procrastinação, tá? Porque o que está por trás não é um sentimento bom. Então a pessoa até age com raiva. Tem tanta gente que fala assim, use a raiva a seu favor. Mas nunca será. Não tem como. Porque por trás da raiva tem algo ruim. De alguma maneira tem julgamento, seja você julgando você mesma ou você julgando uma outra pessoa. Então não adianta. Orgulho não cria. A coragem, você já chegou numa situação mais ou menos, né? Porque aqui é agir com o coração. Mas ainda não é bom o suficiente. O melhor é a neutralidade. Quando você está na neutralidade, você é uma pessoa neutra, você já tem muito mais condição de agir. A neutralidade vai trazer para você que você não é melhor que ninguém e nem pior que ninguém. É a melhor coisa, é o melhor lugar para você estar, é a neutralidade, tá? Agora, tudo isso que eu falei para vocês, até coragem, tá? Até a energia de coragem, para você agir apesar dessas emoções, desses sentimentos que eu falei aqui para vocês, e aqui eu falei 3, 6, são 9 aqui, né? Para você agir a partir desses aqui, você precisa colocar muita força para ter o resultado que você quer. Porque todos eles são emoções negativas, infelizmente, tá, gente? E se você tem dúvida no que eu tô falando aqui, começa a escrever aqui, pode fazer pergunta, tá? Fica à vontade. Para realmente vocês saírem daqui sabendo como eu não vou procrastinar a partir de hoje. Porque só depende de vocês, porque eu vou trazer aqui a resposta, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô falando. E se não entender, é só perguntar. Então, até aqui, você precisa fazer força. Uma força que você não precisaria fazer. As coisas podem ser fáceis, tá? Se você usasse a energia correta para você criar o que você quer, para você apertar o play aí e de falar assim, start, agora, é agora, estou no presente, estou vivendo o agora e agora eu faço. Esquecer medo, sabe? Todas essas energias que eu falei aqui, elas nascem do medo. Porque, na verdade, só existem duas emoções. Só amor e medo. Todas as outras emoções, todas as emoções negativas, que com certeza a maioria nem sonha que o desejo é uma emoção negativa, e nasce do medo. O medo do quê? Da falta, é escassez, tá? A escassez nasce do medo. E todas as outras emoções, as emoções positivas, nascem do amor. Se você está numa emoção positiva, você está ficando cada vez mais próximo do Criador, cada vez mais próximo de Deus, do universo, como você chama. E você cocria com facilidade. Você vai ter as coisas com facilidade na sua vida. Aí você não vai procrastinar. Agora, se você tá fazendo o que você gosta, como a Antônia falou aqui, eu faço o que eu gosto, mas eu procrastino. Se você tá procrastinando ainda, mesmo fazendo o que você gosta, no caroço tem angu. Tem coisas aí que não desceram aí, estão entaladas na sua garganta. E você não colocou para fora. Entende? Aí, o que é que está entalado na garganta aí de emoção que aconteceu a qualquer tempo da sua vida, tá, gente? Porque
Bloqueios emocionais acontecem em qualquer tempo. Mas os mais significativos, os que formaram a capacidade que você acredita que você tem hoje, foi entre 0 e 7 anos. E você precisa voltar nesse passado para entender ele. Onde é que tá esses medos? O que é que aconteceu? Se o teu corpo é movido por energia, por que que não tá fluido, né? Porque a procrastinação é uma falta de fluidez na sua energia. Você é pura energia. Então, assim, a energia, ela é desperdiçada quando a gente vive no automático. E a maioria das pessoas vivem no automático. Se você não está aproveitando a tua jornada, né? A tua jornada é o teu dia. Teu dia é a tua jornada. Tudo que acontece no teu dia é a sua jornada. Se você não está aproveitando, se você não está vivendo o presente, sabe? Se tem coisas aí que você anda reclamando, né? A reclamação também leva à procrastinação. Então não está fluido, está tendo resistência. E resistência vai encontrar mais resistência. Vai encontrar uma força oposta. Consegue compreender? Dessa forma que eu estou falando aqui para vocês, o que é que vocês já estão pensando sobre procrastinação? Já mudou algo aí na mente? Ou vocês ainda estão pensando da mesma maneira que entraram? Então, assim, essa coisa de só existir duas emoções, né? Que são o amor e o medo. Isso tá nos livros, tá, gente? Tá no livro Um Curso em Milagres, tá no livro A Psicologia da Alma e diversos outros livros que trabalham o comportamento humano. Se você tem energia negativa, você anda movida pelo medo. É o medo que trava, é o medo que traz a procrastinação. Aí, as emoções aqui, ó. Emoções que vão se enquadrar numa escala gradiente, né? Que ela aumenta. Uma escala gradiente de energia e de ação. São 9 emoções. Apatia, que é o que eu falei para vocês, que a pessoa, na apatia, a pessoa ela se sente inútil, se sente total sem utilidade, né? Derrotada, infelizmente. Então, é a apatia, a dor, o próprio medo, a luxúria. Olha, a luxúria tá aqui como uma emoção negativa. A raiva. Nesses estados emocionais aqui, né, que eles também faz com que você haja, tá? Porque você pode agir a partir deles todos. Alguns são bons, que são o orgulho, a coragem, a aceitação e a paz. E essa questão aqui da paz, isso me pegou de uma maneira que eu pensei assim, gente, isso aqui é muito interessante. É muito interessante saber que você vai agir, você vai realmente agir, tá? Sair do lugar, fazer o que você tem que fazer. Muito melhor se você estiver em paz do que qualquer outra emoção. Então, o que você precisa buscar é a paz. Com paz, você age. Você age de maneira fluida, sabe? De maneira natural. O orgulho não é bom. Ele não é assim das piores emoções, não. Mas aqui o bom que eu tava dizendo é coragem, aceitação e paz. Tá? O orgulho ele tá acima da raiva e abaixo da coragem. Não é tão ruim, mas assim, depende muito da consciência de quem tem esse orgulho, né? Depende do orgulho. Se esse orgulho tiver
rebaixando alguém, não vai ajudar em nada. Agora, se é um orgulho só de se sentir muito bem, tipo assim, eu estou orgulhosa de estar feliz, eu estou orgulhosa de conseguir tais coisas, isso faz muito bem, não faz mal não, tá? Agora, quando é um orgulho que você pensa que você é melhor do que alguém, aí não ajuda. Nós devemos sempre olhar muito o nosso interior. Sempre o nosso interior. Quanto mais você esquecer o externo, melhor você vive. Quanto mais você silenciar o barulho do mundo, melhor você vive. Silenciar o barulho do mundo é você ser do mundo, né? Você é do mundo, mas você não tá lidando com essas coisas todas que tá acontecendo. Você consegue ser neutro. É o lugar de neutralidade. Entendeu? Então, assim, para isso você precisa ter uma coerência interna, né? Para neutralidade, precisa ter a coerência interna. Aí você vai organizar todo o externo. Entende? Rafa. Sim, ser do mundo e não pertencer ao mundo. Exatamente, é essa a frase que eu estava tentando dizer. Ser do mundo e não pertencer ao mundo. Quando você percebe que você precisa insistir muito em algo, gente, é porque também tem caroço no angu. Porque a insistência cria uma resistência. Vai criar a tal da força oposta mais forte do que a tua insistência. Por isso é preciso muito saber ler os seus sentimentos. Quanto mais você conseguir ler os seus sentimentos e se entender, mais feliz você vai ser. Quanto mais presente você tiver no que você estiver fazendo. Você precisa, ou você ama o que você faz, né? Tipo assim, eu estou num trabalho que eu amo. Ou você dá um jeito de passar a gostar de fazer aquilo enquanto você está fazendo. Para você conseguir um fluxo. Porque senão não vai ter como a procrastinação não vir. Porque o universo vai dar um jeito de tirar você dali. Porque você vai demonstrar para o universo. A partir do momento que você começa a reclamar, você está demonstrando para o universo que você não é grato pelo que você está vivendo. Então você não quer aquilo. Aí a procrastinação vai acontecer. E provavelmente, de alguma maneira, você vai se afastar daquilo. Se estava ruim, pior vai ficar até você sair totalmente daquilo. Soltar aquilo completamente. Tá? E isso aqui eu tenho até uma experiência minha para contar. Teve uma vez eu comprei um Fox, já foi em 2010. Eu acho que eu comprei o Fox 2009. Acho que foi em 2009 ou 2010 eu comprei um Fox. Novinho. Só que eu estava reclamando muito de coisas do Fox. E o que é que aconteceu comigo, gente? Aconteceu um acidente onde foi perda total no carro. Aí a gente pensa que a gente é vítima. Nós não somos vítimas de nada. Eu estava dentro do carro, eu estava sozinha, estava dirigindo, alguém bateu em mim, foi perda total. Não aconteceu nada comigo. Mas aquilo dali foi a resposta do universo para a minha reclamação. Mas eu só vim entender isso muito depois, porque no tempo a pessoa fica, nossa, por quê? Por que eu perdi o carro? Então, observa aí na sua procrastinação o que é que está acontecendo no seu dia a dia. Porque, na maioria das vezes, nós não somos observadoras, né, do nosso dia. A gente deixa como se tudo fosse as circunstâncias. A gente chega num trabalho, para quem trabalha em algum departamento que chega, aí você, assim, tudo você acha que já tá lá, já tá acontecendo, assim, você não cria nada, a tua energia não cria nada,
Mas é o contrário, você está criando tudo. E é importante que você saiba disso, que você tenha isso aí em mente. Ah, Cris, eu amo meu trabalho, não tenho nada a reclamar. Que maravilha, que maravilha. Isso é ótimo. Então é isso. As energias, as emoções, né? As emoções de poder, onde você não precisa botar força para você conseguir co-criar as coisas. E se você vive essas emoções, mas você precisa ter isso aí, gente, de verdade dentro de você, tá? Se você vive essas emoções, você não vai procrastinar. Só que é genuína, tá? São a boa vontade, a aceitação, isso é importante, anotem. Razão também é algo que ajuda você a dar play e fazer, tá? O amor em si, né? Mas esse é um amor muito maior do que esse amor superficial. É um amor mais amplo, né? Como se o amor original. A alegria, a pessoa que é alegre de verdade, tá? A paz e a iluminação, né? A iluminação é a emoção que era vivida por Jesus. Dificilmente um de nós vivendo nesse mundo a gente vai ter, mas assim, pode acontecer? Pode acontecer. Então, assim, são essas emoções aqui que você, vivendo elas de verdade, você não vai viver procrastinação nenhuma na sua vida, tá? É exatamente isso. Faça com gratidão. A gratidão que, aliás, não apareceu aqui não apareceu a gratidão aqui, mas a gratidão está entre a emoção de poder total, né? A gente precisa viver a gratidão para a gente conseguir amor incondicional. Sim, amor incondicional. As emoções que vocês precisam viver. Agora sim, uma pessoa que tem mágoa, ela tem mágoa do pai, da mãe, de uma pessoa, de um irmão, né? De alguém que trabalhou um dia. E ela mantém essa mágoa no peito dela. É muito mais difícil essa pessoa parar de procrastinar. Porque é uma emoção muito negativa. Entende? O medo, né? A angústia, o medo, o que é que vai acontecer? Então aqui, ó, aqui, ó. A causa central não são os pensamentos que vão fazer você paralisar. Mas na verdade são as emoções, né? Os sentimentos. Só que o teu pensamento, o que é que acontece, gente? Você tem em torno de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Isso não é normal. Se você é uma pessoa que você já medita todos os dias, algumas aqui eu sei que medita. Se você medita todos os dias, se você é uma pessoa mais reflexiva, se você sabe respirar, porque muita gente não sabe respirar. Respira sem nem sentir a respiração, né? Só porque tem que respirar para viver. Voltou. Mas a pessoa que medita, que sabe respirar, ela não tem esse tanto de pensamento por dia, de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Dessa quantidade imensa que é o barulho do mundo que está aí dentro na tua cabeça, igual uma caixa de abelha, dessa quantidade, 95% é idêntico a ontem, a antes de ontem, ao passado, né? Então a gente está revivendo o passado, o que é péssimo, essa coisa de reviver o passado. Reviver o passado é criar sempre a mesma coisa na sua vida. Então, assim, as suas emoções é o que você precisa ver aqui. Elas estão atrás de aprovação, que na maioria das vezes, a pessoa que tem essas emoções negativas, elas estão buscando a aprovação do outro. Elas estão com medo do julgamento. O medo do julgamento é buscar a aprovação.
Elas querem o controle, elas querem ter certeza que o outro vai gostar, né? Isso não é possível. Então, assim, o medo que o feedback lá, né? A Maria fala feedback, o retorno. O medo que esse retorno não seja o que você queria ouvir, faz com que você procrastine. Então, você está querendo controlar o incontrolável. Porque controlar o externo não existe, né? Você só controla você mesma. E nem é bom querer controlar você mesma. Tá? Aí a gente tá em busca de... Essa mesma pessoa aqui que tá procrastinando, ela tá em busca de segurança, em busca de proteção, em busca de sobrevivência. Aí é difícil de dar o play. É difícil de você, nesse caso aqui, fazer um planejamento e seguir ele. Como que você vai fazer isso se você está preocupada com o externo? Deixa eu ver o que a Priscila falou aqui. Meg, tive mágoa do meu pai por mais de 20 anos. Há algum tempo atrás decidi perdoá-lo e foi a melhor decisão que tomei. Foi como se tivesse saído uma nuvem preta de cima da minha cabeça. E é isso que acontece, né? Saiu. Saiu, porque é decisão, gente. É decisão. Aí a coisa passa a fluir. Agora, porque assim, tipo, o pai, nesse caso, né? A Pri tá falando aqui, o pai é a força. É completamente a força. Aí você viveu todo esse tempo negando a força do seu pai. Porque independente do que ele fez, só o fato dele ter te dado a vida, pronto, ele te deu a vida, ele fez o que precisava. Então, só por isso aí, não tem, sabe, precisa haver esse perdão, né? Tem aquela frase que o perdão não. Quando a gente não perdoa, diz que o fogo fica na nossa mão, né? A frase eu não sei, gente. Se vocês souberem, vocês coloquem aí. Então, assim, você também precisa perceber, olha só, onde está o seu problema de procrastinar? Tá muito claro, está nos sentimentos negativos. Trouxe para vocês o que prometi, né? Está nos sentimentos negativos. Tem sentimento negativo? Tem vergonha? Tem culpa? Olha só, o que a Pri tá falando aqui é de culpa. Ela viveu esses anos sem perdoar, é culpa, tá? Não tem como não, né? A gente sente culpa por não perdoar. Então, se você tira os sentimentos negativos, você limpa, só que tem que limpar de verdade, gente. De verdade, tá? Isso precisa sair de você. Como ela falou que ela viu, né? Tinha algo preto, a nuvem preta que saiu. Você precisa entender isso. Que saiu de verdade. Aí sim, você consegue construir algo fluido na sua vida. Sem sair de verdade, a gente não anda. Porque no início aqui eu falei, não sei nem se foi nessa live ou se foi na que caiu, né? Que eu comecei aqui e tinha caído a live. Eu falei que a procrastinação tem a ver com sua autoestima. Porque como é que a pessoa vai ter autoestima sem a força do pai? Sabe? Sem a compaixão que a mãe ensina a gente a ter. Porque tem tanta gente que tem problema com mãe. Então, pai e mãe, as energias masculina e feminina dentro de você, elas precisam atuar com fluidez para você conseguir seguir, para fluir na vida, energia de pai e mãe, energia masculina e feminina, tá? Dentro da pessoa, né? Precisa ter esse fluido. E a gente já tá indo aqui pro final. Então, assim, é importante também você entender onde não está o seu problema de procrastinação. Onde não está ele. Para vocês conseguirem seguir sem procrastinar. Tá? O quanto essa autoestima sua aí é elevada. O quanto você consegue se expressar numa boa. Sabe? O quanto, tipo assim,
o quanto você está disponível para permitir que as coisas deem errado, se tiver que dar errado. Igual hoje, eu entrei na live, fui compartilhar o link lá no grupo, caiu a live. Tudo bem, abri outra. O quanto você está aberta para permitir que essas falhas aconteçam na sua vida. Que tá tudo bem. Eu posso falhar. E você? Você se dá esse direito? Você se dá a permissão de falhar? É tão importante responder isso, sabe? É tão importante entender, sabe, quando alguém fala assim, você é humano, você pode errar. Essa frase é muito real, muito verdadeira. É importante você entender isso e viver isso na sua vida. Porque aí você vai estar se dando a chance de andar degrau por degrau. Você não precisa ser ninguém, você não precisa ser melhor que ninguém, e nem se sentir melhor e nem se sentir pior. Só ser neutra, né? Viver a agradabilidade. Essa é a palavra, agradabilidade, tá? Então, perguntas que você se deve fazer. Anota aí. Prefiro ter esse sentimento ou prefiro ser livre? Porque esses sentimentos que eu falei para vocês aqui, de negatividade, é uma prisão, cada um deles. A vergonha é uma prisão, a apatia, a culpa, tudo isso é prisão. O orgulho é uma prisão. Já te ajuda um pouco, mas é uma prisão. Prefiro ter esse sentimento ou prefiro ser livre? Ser livre é você ir para a parte de cima da tabela do Dr. Hawkins, estar no poder, nas emoções de poder, tá? Perfeita colocação. Pois é, obrigada, Rafa. Eu posso acolher esse sentimento, sabe? Porque é importante também. Não é a coisa do tipo assim, eu sinto culpa, aí você vai só colocar para baixo do tapete. Não é. Você precisa entender, né? Identificar o sentimento, acolher o sentimento, aí sim vai fazer a diferença, tá? Eu posso acolher esse sentimento? É uma pergunta, coloca no caderno. Eu posso liberar a resistência de deixar o sentimento simplesmente ir embora? Ir embora de verdade. E a gente precisa ir atrás dos bloqueios nossos, sabe? Tudo tipo assim, eu vou num restaurante, aí, não vou entrar naquele restaurante não, porque o restaurante isso, porque o restaurante aquilo. Aí você não quer entrar, porque você tem vergonha. Muita gente sente vergonha. Então é importante entender por quê? Que resistência é essa? Que resistência é essa que eu não me sinto eu não me sinto honrada de entrar naquele restaurante? Eu não me sinto honrada de entrar naquela loja? Porque eu não posso estar naquele meio, sabe? Aquelas frases que eu sei que vocês já ouviram lá quando vocês eram crianças. Isso não é pra você, não. Aí a gente só repete. Isso não é pra mim, não. Isso é um sentimento horrível, gente. Horrível. É total na negação. Então, saiam desse lugar, tá? Reprimir, né? Quando você só reprime um sentimento, sem você identificar de verdade, sem você acolher, você vai manter os sintomas, porque a procrastinação é um sintoma. Aí você mantém o sintoma e você aumenta isso. Ele vai piorar na sua vida, se você não cuidar disso, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Ignorar o sentimento é o mesmo que reprimir, que eu escrevi essas coisas aqui. E agora eu vou trazer aqui para vocês o método para você liberar o sofrimento, que é liberar a procrastinação ou qualquer outra coisa que você viva
de ruim a partir desses sentimentos negativos, tá? Permissão para falhar, exatamente. É importante, né? É importante porque nós aprendemos na escola que a gente não podia errar, gente. Foi isso que a gente aprendeu na escola. Mas a escola nos ensinou tanta coisa que não nos ajuda. Muita coisa vocês vão saber aqui nesses 8 dias comigo, tá? Então, método para liberar o sofrimento. É hora de anotar. Tome consciência do sentimento. Então, você realmente precisa parar para entender qual é o sentimento, onde é que você sente na hora que você tá ali num lugar onde você acha que você tá inadequada de alguma forma. Então, busca saber que sentimento é esse. Tome consciência do sentimento. 1. 2. Sinta o sentimento. Então, é necessário sim, gente. Sinta. Não deixe ele passar, sabe? Essa é a hora de se aproveitar desse sentimento para você entender melhor. Identifique o sentimento. Relaxe no sentimento. Seja ele qualquer que seja. Mesmo que seja a culpa, tá? Tome consciência, sinta, identifique, relaxe no sentimento, até que esse sentimento seja liberado. Por quê? No momento em que você está observando o sentimento, ele vai sim ser liberado. Você precisa ficar o tempo suficiente observando ele para ele ser liberado. Dá para entender isso? Esse é o método para liberar o sofrimento do Lester Levinson, que foi uma pessoa maravilhosa estudando o comportamento humano, tá? Tem tudo a ver com o que o David Hawkins fala lá no livro dele também, Poder e Força. E é isso que a gente precisa fazer, tá? Então, as emoções de energia que são superiores para você realmente agir e sair completamente da procrastinação é a coragem, que é agir com o coração, a aceitação e a paz. Com paz, eu já falei antes, você vai agir muito mais, você não vai procrastinar. Tá? E os 4 desejos básicos que motiva você e ao mesmo tempo limita você, é importante você saber disso daqui, tá? São esse querer a aprovação do outro. Querer a aprovação, ele motiva você a fazer e ao mesmo tempo ele limita você. Então não é bom. Nada que te limita é bom, tá? O querer o controle, né? Isso, o querer controle vai te motivar, porque você fala assim, eu quero fazer excelente, eu quero fazer bom, você quer controlar aquilo dali, mas ao mesmo tempo vai te limitar, porque qualquer coisinha faz você parar, tá? A segurança, né? Você quer segurança e acreditar na separação. Isso te motiva e te limita. Acreditar que as coisas são separadas de você. Então, se você consegue liberar esses desejos básicos aqui, esses 4, aprovação, controle, segurança e separação. Se você consegue liberar isso na sua vida, aí sim, de verdade, você vai conseguir se motivar. Liberar. Não querer a aprovação de ninguém, simplesmente fazer porque você quer fazer. Não querer controlar as coisas igual. Se eu quisesse controlar alguma coisa, eu nem vinha pro Instagram. Olha só quantas vezes a internet deu uma paradinha aqui. A live caiu no início. Então, sabe? E tem pessoas aqui que podem não concordar com o que eu tô dizendo. E tá tudo bem. Então, eu não quero controlar. E assim é que tem que ser. Não querer controlar o que não tá no meu controle, né? Liberar a segurança. Porque não existe, é uma utopia segurança.
mas a gente busca. É uma ilusão, mas a gente busca. Para de buscar a segurança. Porque se você parar de buscar a segurança, se você parar de buscar o controle, a segurança, você vai fazer tudo que você quer. Você não vai ficar paralisando, tá? E essa coisa de acreditar na separação. Você precisa entender que tudo está conectado. Não tem nada que não esteja conectado. Então é liberar esses desejos básicos sem se apegar, sem se incomodar e sem ter expectativa de resultado. Tipo, eu fiz o grupo, eu avisei as pessoas que estão aqui ao vivo, mas eu não tenho a expectativa que venham. Eu sei que se vierem, vão aprender. Eu sei que se vierem, será ótimo para quem assistir. Mas eu não vou ter a expectativa, porque se eu tiver a expectativa e não der certo, eu vou me frustrar. Me frustrar é energia negativa. Energia negativa vai me parar, porque vai paralisar os meus sentimentos positivos. Deu para entender bem, gente? Deu para entender bem? Eu entreguei bastante nessa live, gente? Eu acho que sim, né? Então aqui, ó, os passos. 6 passos, se quiser anotar. Só diamante, que bom, Paloma, fique feliz. Ó, 1, permita-se desejar mais liberdade. Nossa, prezo muito, gente, é um dos valores meus. Permita-se desejar mais liberdade do que aprovação, controle, segurança e separação, que são os 4 desejos básicos. Porque esses desejos básicos, na verdade, eles estão relacionados ao medo, né? Eles estão ligados ao medo. Então, se você desejar mais liberdade, você sai dessa coisa. Controle, segurança, separação, aprovação. É praticamente uma doença esses 4 desejos básicos. Olha, Antônia, entregou tudo que eu precisava. Ai, como eu fico feliz. Olha, Clarinha, eu quero esses prints para colocar nos stories. Você tá aí, né? Vamos lá. 2, decida que você pode liberar e ser livre. Decida, escolha, decida. É muito importante isso. Muito importante isso. Sair da sombra, sabe, gente? Porque é sombra, né? Esses desejos, querer aprovação o tempo todo. 3, permita-se perceber que todos os seus sentimentos... Ah, que bom. Permita-se perceber que todos os seus sentimentos culminam nos 4 desejos: aprovação, controle, segurança e separação. Então, perceba que eles, né, o seu sentimento está baseado nisso aí e deixe ir, tá? Deixe ir. É importante liberar esses 4 desejos aí. Primeiro você percebe que eles existem, né? Igual tá lá no que eu falei antes, no método para liberar o sofrimento. 4, torne constante a liberação desses desejos diariamente. Por quê, gente? Igual eu falei para vocês, se bloquear é muito fácil. A gente se bloqueia o tempo todo. Não é uma coisa que você se bloqueou lá quando você era criança e agora você precisa cuidar disso e só não. A gente, os bloqueios acontecem, tá? Como que você é diante de uma autoridade? Quando você está próxima, digamos que você está próximo ao prefeito da cidade. Se o prefeito da cidade, por algum motivo, bater na tua porta hoje aí à noite, como é que você recebe o prefeito? Você vai se sentir pequenininho diante dele? Você vai ter vergonha? Sabe? É isso, porque nós aprendemos que essas autoridades são muito mais do que nós. E não é isso, gente. Não é, tá? Por isso aqui, ó. Torne constante a liberação dos desejos diariamente. 5. Libere a necessidade de ficar presa. Porque o que esse desejo faz com a gente é deixar cada vez mais
registrado nas nossas células da necessidade de ficar presa, né? Porque se eu quero a aprovação, se eu tô aqui nessa live conversando com vocês e pensando demais na aprovação de vocês, eu estou presa a isso. Aí não vai dar certo. Nunca vai dar certo, tá? 6. Cada vez que você soltar, você vai se sentir mais leve e feliz. Perceba. Perceba. Isso é bom, né, gente? Então, aqui, ó. O que você pensa sobre você, como você se vê, o que você realmente quer fazer e o que você precisa fazer estão em conflito quando você procrastina. E o que você precisa é levar isso para a harmonia, é harmonizar isso aí no seu corpo. Porque não tem outro lugar para harmonizar, é no seu corpo. É você entender que sua mente não é você. A sua mente é egóica e ela não quer o melhor para você. Você precisa direcionar a sua mente. Ó, fiquem todas com Deus, amo vocês. É muito bom, muito bom, muito bom fazer parte do empreendedorismo feminino, fazer parte desse crescimento. É muito bom acompanhar cada um de vocês, tá? Ó, fiquem com Deus.